Oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui. Correção da AP1 do terceiro trimestre. Tá acabando. Força, força que uma hora acaba. Gente boa, nossa prova foi baseada em redes, comunicação, informação, geopolítica e um início das relações internacionais do mundo e do Brasil. Portanto, vamos começar a ler jornal, vamos começar a se inteirar a respeito do que está acontecendo no mundo. O mundo não termina na sala, o mundo não termina na tela do celular, o mundo não termina em casa, nem no clube, nem no campo, nem na piscina. Vamos em frente, senhoras e senhores, que o mundão está aí e ele precisa de gente boa para tomar conta. Portanto, vamos saber mais sobre ele, mas principalmente como as relações entre distintos países, distintos poderes, etc. se manifestam no nosso cotidiano e no cotidiano do mundo também, beleza? Bueno, pergunta 1 da AP1 do terceiro trimestre. Baseado em seus conhecimentos, qual a importância da comunicação na atualidade? Ora, senhoras e senhores, para além de nos comunicarmos efetivamente, mensagem, voz, foto, vídeo, para que funcione o seu Instagram, funcione o seu TikTok, funcione o seu YouTube, para que você assista o seu streaming de preferência, a comunicação interfere nos negócios, senhoras e senhores. Nunca se fez tantos negócios no mundo quanto neste momento na atualidade, graças às estruturas de comunicação. Vejam bem, o mundo não existe da forma como nós o conhecemos hoje, como nós o concebemos hoje, sem as estruturas de comunicação. Não só os equipamentos, celular, computador, TV, o que quer que seja, mas principalmente através da comunicação e como ela se dá, o formato da comunicação, o conteúdo da comunicação, tá? Então, estejam atentos, senhoras e senhores, não se trata só de rede social, não se trata só de falar, mas consumir, vender, comprar. Sem o formato da comunicação como se dá hoje, é impossível a gente conceber o mundo na atualidade, tá bom? Pergunta 2. Como podemos comparar os avanços tecnológicos das redes de comunicação com os hábitos de consumo? Meu Deus! Gente, rede de comunicação não é equipamento, não é celular, não é computador, não é TV, não é nada disso. As redes são os pontos interconectados que, por conta dessa interconexão, conseguem garantir velocidade e fluidez na troca de informações, dados. Não é só o celular é equipamento, não é só a internet é um meio, ainda que seja uma rede de comunicação. Entretanto, quando nós juntamos tudo isso, óbvio que a nossa maneira de consumir muda. Ora, eu entro num site de compras qualquer, um AliExpress, uma Shopee, sei lá, eu quero aquele produto, seleciono aquele produto, compro aquele produto, pago com o meu cartão de crédito, não necessariamente físico, dali a alguns dias chegou na minha casa. Ninguém falou com ninguém. Só que isso só é possível através de redes de comunicação, infraestruturas de comunicação que estão disponíveis nos dias de hoje, graças ao avanço tecnológico. Antes era telefone, antes era carta, antes era um mensageiro a cavalo, um pombo correio, o que quer que seja. Tudo isso mudou, ganhou velocidade com os avanços tecnológicos propostos, ou melhor, alcançados graças às infraestruturas e redes de comunicação. Rede de comunicação, não se esqueçam, pontos interconectados que existem para garantir a maior fluidez e velocidade na troca de informação, tá? Descreva com suas palavras o que são as redes de comunicação. Ora, acabei de falar, pontos interconectados, certo? Físicos ou virtuais, que garantem a fluidez e a velocidade da troca de informações. Pergunta 4. É possível associar os níveis de desenvolvimento dos países com sua capacidade de investimento em infraestrutura de rede de comunicação? Sim! Afinal de contas, aqueles países que têm mais grana, que contam com mais investimentos, são aqueles que vão investir em inovação. Nossa sociedade hoje, ela é fruto desses processos de inovação tecnológica.
Tanto que essa tecnologia ela se espalha de maneira diferente ao redor do mundo, em momentos diferentes, com custos diferentes. Aqueles que têm possibilidade, capacidade de inovação, portanto de investimento maior, são aqueles que inovam e se inovam, se valem dessa possibilidade para justamente vender, por exemplo, essas inovações para outros lugares que ainda não contam nem com aquela inovação propriamente dita ou não têm capacidade ou possibilidade de fazer um investimento maior, num primeiro momento, para a inovação dentro dos processos de instalação de infraestruturas, por exemplo, ou desenvolvimento de solução. Beleza? Tem que pensar, galerinha. Tem que pensar. O mundo não acaba na tela do celular. Ele se abre, mas ele não se encerra ali. Bom, marque a alternativa que indica corretamente a denominação do espaço geográfico deste momento da era da informação. Não é o espaço natural, não é só o espaço humanizado, tampouco depende só do meio tecnológico e o espaço está modificado. É o meio técnico, científico e informacional. Meio técnico, científico e informacional, vamos lá? Pensar para fazer, saber como fazer e tratar a informação como produto, grana. Então a gente vive a realidade hoje do meio técnico, científico e informacional. Pergunta 6. É possível afirmar que as redes sociais e as mídias digitais alteraram a forma com que as pessoas se manifestam politicamente? Sim. Indique situações positivas e negativas sobre a liberdade de expressão na internet. Por um lado, a internet dá liberdade para aqueles grupos chamados de maiorias sociológicas, de se manifestarem sem barreiras, uma vez que por serem grupos minoritários podem ou eventualmente sofrem com barreiras impostas pelos interesses dominantes, sejam eles quais forem, de um lado ou de outro, em qualquer espectro político. Entretanto, essa ausência de barreiras também abre espaço para que essa liberdade de expressão seja confundida com agressão gratuita, em nome de uma dita liberdade de expressão que pode causar violência, que pode causar prejuízo, que é território fértil para as chamadas fake news e por aí vai. Então, dentro desse... como que eu posso dizer assim, desse caldeirão de possibilidades que as redes sociais e as mídias digitais trazem como liberdade para a sociedade, há também a necessidade de avaliação daquilo que é positivo e daquilo que é negativo para grupos ou para a totalidade da nossa espécie e por aí vai. Bom, 7. Explique brevemente o que é geopolítica. Ora, é o estudo das relações entre países, especificamente voltado à discussão da sua influência e do seu poder. Ora, sabemos que vivemos num mundo desigual. Sabemos disso. Essa desigualdade ela se manifesta em capacidade financeira, ela se manifesta em capacidade militar, capacidade de articulação política, alinhamentos ideológicos ou não, por aí vai. A geopolítica ela se dedica a entender como esses diversos mecanismos funcionam e interagem entre si para que nós tenhamos hoje uma realidade de, por exemplo, países mais dominantes, países mais dominados, como que esses países podem eventualmente se emparcerar ou eventualmente convivem com conflitos, etc. Então, a geopolítica ela vai se dedicar à compreensão da relação entre os lugares de dentro para fora. Por mais que a geopolítica possa trazer consequências internas para os países, a geopolítica ela vai se dedicar mais profundamente a essas relações de diferentes lugares, de diferentes formas. Beleza? 8. Como as relações políticas podem definir maneiras distintas de regionalizar o mundo na atualidade? Ora, a própria geopolítica ajuda a entender. Se a gente se lembrar que regionalização é um processo de escolha de variáveis, essas variáveis podem ser econômicas, sociais, políticas, religiosas, enfim, podem ser produtivas do ponto de vista da produção mesmo, né? Então, as relações políticas, elas podem sim ajudar a entender as regionalizações do mundo, uma vez que você vai ter alinhamentos entre lugares diferentes. Ora, países alinhados a um país A, países alinhados a um país B, países alinhados à ideologia política A, à ideologia política B, percebe?
Então compreender, lembrar, recuperar aquela conversa que nós tivemos lá no começo do ano da escolha de variáveis. Essas variáveis, elas vão impactar no processo de regionalização do mundo na atualidade. Pergunta 9. Influência das forças militares nas relações internacionais. Ora, o óbvio. As forças militares, elas não existem somente para proteção de território, elas existem também para projeção de poder para o exterior. Olha o tamanho do meu exército, ou olha a quantidade ou o tipo de armas que eu tenho e etc. Claro, isso vai ajudar na compreensão dessa projeção de influência de poder de fora. Sempre para fora. Não que as forças militares não tenham influência nas políticas internas de um país, entretanto, essa projeção evidente, ela trata do como os países vão se relacionar, no caso não necessariamente do uso propriamente da força, mas a demonstração da capacidade de uso de força para influenciar e etc. Sobre isso, a pergunta 10, basicão. Guerra Fria, período de tensão vivenciado pelo mundo em parte do século XX, em razão da disputa política, econômica e ideológica entre duas grandes potências mundiais da época. Quais eram os dois países diretamente envolvidos na Guerra Fria? Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado, um capitalista, o outro socialista, além de outras diferenças, beleza? Bueno, a P1 virou passado, um abraço. Temos mais 2 meses pela frente de muito trabalho. Então, senhoras e senhores, se segurem nas cadeiras, abram seus livros, comecem a se informar. Comecem a se informar. Não depende só do jornalzinho do Fernando que vai fazer algum comentário durante a semana. Saibam o que está acontecendo no mundo. Saibam como os lugares estão se relacionando e por que estão se relacionando daquele jeito. Teve a Assembleia Geral da ONU essa semana. Discursos históricos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Se liguem, moçada. A partir da semana que vem vou começar a perguntar e eu quero só ver como vai ser, tá bom? Mas de qualquer forma, começou outubro, começou primavera, nem tá quente. Vamos em frente, tá bom? Fiquem bem, bom fim de semana para vocês, descansem, se cuidem e a gente se vê lá na escola. Falou? Valeu, abraço.